Esta semana, a lição que nós te damos, como a Cristina nos disse, falava de Jesus, o mediador do novo concerto. E antes de avançarmos para a recapitulação, eu gostava de fazer uma breve oração convosco. Bom Deus e bom Pai, Senhor, peço-te, Senhor, que neste momento o teu Espírito possa ser derramado sobre este salão. Peço-te que possas ser com cada irmão, com cada irmã que aqui está, com quem ainda se dirige para a tua sala, que possas também ser comigo e que, Pai, o que quer que aqui seja dito, Senhor, que não seja reflexo de um humano, de um ser humano, mas sim que seja o teu reflexo nestas palavras. Ser também com todos os irmãos que se encontram em casa, Pai, ser com todos os doentes, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, esta semana, a lição vai nos dar um vislumbre de Jesus como mediador de um novo concerto, em particular na forma como ele está escrito no livro de Hebreus, uma vez que temos vindo a estudar a mensagem de Hebreus nestes últimos dias. E este é um pormenor que eu achei importante realçar, porque não é que nós, nos tempos mais próximos, não tenhamos feito um trimestre inteiro de estudo sobre as alianças e sobre os concertos que Deus nos deixou. E além disso, temos vindo a reconhecer também ao longo deste mês de estudo, este mês e meio de estudo, o papel de Jesus como o nosso sacerdote, como o nosso intercessor junto de Deus. E esta semana vamos introduzir a ideia de Jesus como o nosso mediador de um melhor concerto e que também pode ser referida como a nova aliança. As questões que se colocam à partida são mais ou menos sempre as mesmas. Porquê é que existe um novo concerto? Será que o antigo concerto ficou desatualizado e foi necessário fazer uma atualização? Em que medida é que este novo concerto é melhor? Será que Jesus foi o único mediador deste concerto? Ou se podemos dizer que antes dele houve mais mediadores e Jesus foi superior a estes? E o nosso ponto de partida, aqui a nossa chave para a recapitulação da lição, encontra-se precisamente no verso áureo que se encontra no início da lição. E ele está em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. E diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. E temos aqui as três partes básicas que compõem a lição desta semana. E a primeira coisa que nos salta quando nós lemos este versículo é aqui a questão da novidade, alguma coisa que é nova, que é melhor. É algo novo que surge. E quando vamos porquê um novo concerto, a primeira pergunta aqui que eu coloco é: qual é que foi o primeiríssimo concerto ou pacto da aliança que foi estabelecido entre Deus e o ser humano? Eu sei que vai andar um microfone a circular na sala, portanto, quem gostasse de intervir, só basta levantar o braço que poderá fazer esta intervenção. E em relação a esta pergunta, de qual foi o primeiro concerto ou o primeiro pacto, a resposta é-nos dada no livro de Gênesis. E indo um bocadinho mais atrás, ao capítulo 2, nos versículos 16 e 17, nós temos Jesus a dizer ao homem: e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui temos um pacto simples, temos uma proposta simples que Deus faz ao ser humano, acabadíssimo de criar. De toda a árvore Deus diz a Adão: obedece-me e eu vou-te dar a vida eterna. E depois os irmãos sabem o que é que aconteceu a seguir. É verdade que a morte não foi imediata, porque a própria palavra de Deus nos diz que foram as misericórdias do Senhor que impediram que fôssemos consumidos em absoluto. E depois, vez após vez, temos os vários pactos que são feitos entre Deus e o homem. Deus vem, dá novas oportunidades ao ser humano, várias. Temos os vários pactos, logo em Gênesis 3,15, a primeira promessa que é feita na Bíblia. Depois o pacto com Noé, com Abraão, com Moisés, com David. E sabemos que neste momento o pacto está a ser feito com uma criatura que tem uma nova característica que não foi obra de Deus e que é o pecado. E para o cumprimento daquela primeira promessa, Deus vai requerer o sacrifício, que é feito logo no início assim que Adão e Eva pecam. E então entra em cena o chamado velho concerto.
que vai estar assente numa lei moral e numa lei cerimonial, com o objetivo de apontar para as coisas que viriam. As referências às várias alianças ao longo da Bíblia não significam isto, que tenhamos uma lista que podemos escolher a aliança que mais se adequa àquilo que é que são as nossas características e o que é que melhor se adequa a nós. O que nós vamos ter é uma única aliança que nunca mudou e que ao longo do tempo foi sendo cada vez mais completa e cada vez mais explicada. O que muda é o facto dessa aliança ter sido cumprida ou não. E a velha aliança, o antigo concerto, era um plano que contemplava a participação humana. Era feita com base em sacrifícios de animais que eram imperfeitos, ainda que à vista humana e que fosse requerido que fosse tirado o melhor dos animais que lá estavam. Eram perfeitos para a condição humana, mas ainda assim, para aquilo que Deus pedia, era um sacrifício imperfeito. Estes rituais sacrificiais eram imperfeitos, pois eram um símbolo que ensinava o povo verdadeiro, que ensinava o povo sobre o significado do verdadeiro Cordeiro de Deus. Este Cordeiro que viria e que seria sacrificado por nós mesmos. E assim, todas as alianças que Deus fez com o homem tinham um objetivo: apresentar ao homem o plano da salvação. E este concerto antigo não tinha nada de errado. Mas tudo quanto tem a intervenção humana acaba por ter falha logo à partida. E está automaticamente manchado porque também nos diz a Bíblia que as nossas obras são como trapos de imundícia, em Isaías 64:6. E o povo de Deus tinha-se perdido nos detalhes dos símbolos, nos pormenores dos símbolos e da própria lei que Deus tinha dado. Eles tinham perdido o fio condutor que liga todas as alianças que são feitas ao longo da Bíblia. E este fio condutor é a graça de Deus. As antigas promessas do Velho Concerto não são mais do que sombras, do que símbolos. Desde a construção do templo, do edifício físico, até à cerimónia, ao ministério sacerdotal, que era operado nas cerimónias. Tudo isto eram símbolos, eram sombras do que viria. E foi necessário então este novo concerto, um concerto que viesse firmar, não através de símbolos e sombras, mas através daquilo que é real, daquilo que é a realidade. E esta realidade é-nos apresentada precisamente na primeira parte do verso áureo, em que nós temos que, mas agora alcançou ele, um ministério tanto mais excelente. Um ministério que é infinitamente superior àquilo que alguma vez pudéssemos imaginar ou que estivesse presente aqui na Terra. E a nova aliança, esta aliança renovada, surge quando se dá esta mudança. E como Paulo menciona na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 23, nós podemos ler que, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. E a pergunta que eu faço, irmãos, é: quem é esta fé que se havia de manifestar? Alguém assim mais que gostasse de perguntar? Vou voltar a ler o versículo. Paulo diz-nos na carta aos Gálatas: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. E que fé é esta? Esta fé, aqui apresentada por Paulo, é precisamente Jesus, o Cordeiro de Deus. Aqui está revelado o propósito da lei, de todo o cerimonial, dos rituais, das obras. É levar-nos ao Senhor Jesus Cristo. É viver a experiência da fé. E isto não significa de modo nenhum que agora não haja a necessidade do cumprimento da lei. Ela vai representar o padrão perfeito da justiça e santidade de Deus. Contudo, ela não garante a salvação. O que o povo não entendeu e que, irmãos, muito sinceramente até eu própria às vezes tenho dificuldade em entender, é que a lei não torna ninguém justo. E ela não tem qualquer capacidade de salvar o que quer que seja. Quando Deus concede a lei ao seu povo, Ele fala depois deste estar livre da escravidão. A lei não nos é dada, ela não nos é dada como ferramenta para alcançar algo. Ela, pelo contrário, ela é dada depois de algo ter sido alcançado. Romanos 10, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, nós temos uma versão mais atualizada da Bíblia, em que Paulo nos diz que, pois o propósito da lei é conduzir-nos a Cristo para a justificação de todo o crente. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aqui neste versículo, será que existe justiça naquele que crê? Para o crente?
Há alguma justiça aqui que seja imputada ao crente? A justiça de Cristo. Só a justiça de Cristo é que pode ser imputada a nós. Certamente que não existe qualquer justificação naquilo que cada um de nós faz. Naquilo que eu faço, naquilo que vocês fazem. Não existe naquilo que é a nossa vontade. Mas essa justiça existe, como a irmã dizia bem, pelo que fazemos e havemos de fazer em Cristo Jesus. Quando deixamos Jesus viver em nós e nas nossas vidas. E Deus não vai mudar nunca a sua lei, nem os seus padrões, nem os padrões que Ele deixou ao homem. Ele, em vez disso, vai nos enviar o seu Filho como garantia da promessa do concerto. E passamos então agora à segunda parte do verso áureo da nossa lição, que é exatamente o que é que significa Jesus ser um mediador de um melhor concerto. E volto a fazer a mesma questão que já coloquei no início. Será que Jesus foi o único mediador deste concerto, ou podemos dizer que antes dele houve mais mediadores e Jesus foi superior a estes? Qual é que é aqui a afirmação correta? Nós podemos dizer que houve outros mediadores. Agora, Jesus, o mediador perfeito também na sua obediência. Ou seja, foi o único que realmente não pecou, por isso é superior a todos os outros. Ele obedeceu à lei, como tu disseste muito bem. A lei não salva, mas a lei é um reflexo do meu relacionamento com Deus. Não é? Portanto, se eu tenho um bom relacionamento, eu vou obedecer a essa lei sem qualquer tipo de sacrifício. Agora, por isso ele é o mediador maior deste concerto, novo concerto. E certamente que os irmãos... E porque pagou as consequências da nossa desobediência à lei com o sangue na cruz do Calvário. E isso é a grande diferença. Porque no tempo do primeiro concerto dos levitas, as pessoas levavam os animais como símbolo, apontando para o grande sacrifício. E só a morte de Jesus é que nos dá a paz, a limpeza, o estar em harmonia com o nosso querido Pai do céu. A lei conduz o indivíduo a Cristo, ao Salvador. A lei conduz o indivíduo ao arrependimento em busca de salvação. Portanto, não é em si um apontar mas é um apontar da justiça de Cristo em mim. É Cristo que me vai fazer com que eu veja quais são os meus erros, com que eu me arrependa, me sinta arrependido e me transforme através dele. E é isto, a lei é isto. Provavelmente os irmãos estão habituados a esta metáfora da lei ser um espelho na vida do cristão. Mas a lei é um espelho onde nós conseguimos ver a nossa sujidade, mas a lei não nos dá o pano para nos limparmos dessa sujidade. E, de facto, Jesus é o único mediador possível que nós podemos ter para afirmar este concerto. E a lição, quando nós falamos aqui do mediador, a lição dá-nos estes 3 significados latos da expressão grega que é utilizada na Bíblia, de mesites, e existe um quarto significado que nem sempre é aplicado e na tradução em português não faz muita, não é utilizado. E este significado é a expressão de fiador. Esta expressão grega também pode ser usada como alguém que é fiador. E este fiador é alguém que garante a execução de um acordo. A tradução portuguesa, que nós utilizamos, que é como mediador, Jesus ser o nosso mediador, acaba por tornar-se um tanto quanto limitada, porque nós, na definição da palavra, alguém que está a mediar alguma coisa, pode ser um conflito, pode ser uma troca de bens, ele não tende a assumir uma parte ativa do processo. E o que nós vemos no caso de Jesus como nosso mediador é precisamente o contrário. Perante a ineficácia do ser humano para cumprir a sua parte do acordo, que seria sempre assim, estando o ser humano debaixo do pecado, Jesus vem e assume essa tarefa. E Jesus vem e diz ao Pai, eu vou cumprir o contrato no lugar deles. E é assim que as promessas do concerto vão ser cumpridas. E é assim que temos instituído o ministério mais excelente, que já podemos ver, e que vai estar confirmado com as melhores promessas, que ainda havemos de ver, pois estas já estão cumpridas por este mediador, por este fiador.
e cumpridas de uma forma perfeita aos olhos do Pai. Era uma tarefa impossível para qualquer outro ser humano, e Jesus vem e assegura que as promessas de Deus feitas ao ser humano desde o Éden, aquela obediência em troca de vida eterna, serão cumpridas. E Jesus cumpriu o meu contrato. Como é que os irmãos se sentiriam se agora chegasse alguém ao pé de vocês e vos saldasse todas as vossas dívidas? Chegasse e vos predispusesse a pagar-vos o empréstimo da casa, que vos libertasse de um trabalho, de um contrato de trabalho que vocês já estão fartos e que já estão desejosos que chegue ao final para poder vir com todas as regalias que finais sem terem perda de direitos. Jesus vem e faz-nos isso e faz muito mais ainda, porque é Ele que nos garante é Ele que nos vai garantir aquilo que nós perdemos no Éden, a vida eterna. E novamente, quando corremos o risco de olhar para a lei de Deus com os olhos humanos, nós até podemos concluir que aparentemente a cumprimos, se nós olharmos para aquilo que está escrito. Partindo daqui, nós vamos achar que até somos boas pessoas, nós não matamos, nós não andamos aí a roubar, nós até respeitamos o pai e a mãe, mas foi exatamente este o erro do povo de Israel. Ele olhava para as coisas que são possíveis fazer na terra. E também é o nosso erro diariamente, quando acordamos de manhã e não passamos tempo com Jesus, quando não agradecemos, quando não renovamos a nossa dose diária do Espírito Santo, como o próprio Jesus nos disse para fazer. E quando fazemos, nós estamos a agir pelas nossas próprias forças, nós estamos a cumprir pelo nosso mérito. E achamos que estamos ótimas, porque até conseguimos cumprir aquilo que está escrito e até achamos que sentimos orgulho até em mérito pessoal por termos realizado coisas. E contudo, mesmo assim, e mesmo não fazendo mal, de acordo com aquilo que a lei diz, de uma forma muito literal, num ponto ou noutro, o nosso coração, que está cheio, está manchado pelo pecado, ele acaba por vir ao de cima. E a certa altura nós vamos manifestar o nosso caráter egoísta, vamos ser orgulhosos, vamos ser invejosos, e eu preciso de reconhecer diariamente essa minha falha. É um exercício de reconhecer a minha pecaminosidade, saber que eu não sou boa e que eu não sou perfeita. Mesmo na aparência que faça tudo bem e que no final até sair daqui e as pessoas vão dizer muito bem, estiveste ótima, mas tem a ver com aquilo que é o meu reconhecimento pessoal do meu caráter que falha a cada dia. E estas falhas são necessárias de reconhecer. É necessário saber que nunca, pelo meu mérito pessoal, alguma coisa será alcançada. Os olhos têm de estar postos num único ser que cumpriu com tudo o que foi determinado, que obedeceu com humildade e com mansidão. E é esta humildade e esta mansidão que Ele nos propõe a oferecer hoje, quando nos dispomos a aceitar o seu sacrifício e a reconhecê-lo como o nosso fiador, como o nosso mediador, aquilo que Ele fez por nós. E chegamos então à terceira parte do nosso verso áureo. Entre as primeiras promessas que Deus fez com o povo de Israel, ainda onde podemos ler em Êxodo, capítulo 24, nos versículos 1 a 8, e as promessas que depois são mencionadas por Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 5 a 10, nós podemos observar algumas semelhanças e algumas diferenças. No fundo, existe uma semelhança, que é a existência necessária de haver um sacrifício. Mas depois este sacrifício aqui aparece com contornos diferentes. Para o cumprimento das primeiras promessas, daquilo que foi da aliança mosaica, estas promessas vão remeter para o sacrifício de animais. Sacrifícios de animais que mesmo eles são imperfeitos e que tem de ser um sacrifício realizado de forma contínua, diariamente, porque a maldade humana não se esgota e não era num animal que tudo pudesse ser apagado. Enquanto que nós depois em Hebreus, nós temos aqui a diferença entre os sacrifícios que nos são apresentados. É que as segundas promessas são cumpridas apenas com uma só morte, num único momento do tempo, que é a morte de Jesus. E o autor da lição traz-nos aqui este vislumbre. É que Deus satisfaz por nós as exigências absolutas do novo concerto, porque deu o seu próprio Filho para vir viver uma vida perfeita. Deus dá a solução para os problemas. David, por favor.
Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as 3 portas do santuário, uma era chamada do caminho, outra da verdade e outra da vida. Portanto, o santuário terrestre, com todo o seu ritual, terminou. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele sendo o centro da nossa vida e nós aceitando-o como o centro da nossa vida, todo o ritualismo termina. Não eu, mas Cristo em mim. Sem dúvida. É Deus que vem satisfazer estas exigências, quando o seu próprio Filho vem e se dispõe a cumprir aquilo que devia ter sido cumprido por nós, desde o início. E continuando na lição, neste excerto que está na nossa lição, o autor diz-nos, precisamente, que veio o seu Filho para viver uma vida perfeita e para que as promessas do concerto pudessem ser cumpridas nele e depois oferecidas a nós pela fé em Jesus. É isto, irmãos. E depois aqui só um pequeno reparo que eu achei graça na medida que achei engraçado, esta frase final da lição de quarta-feira. O autor utiliza esta frase para terminar a lição e que nos diz: em segundo lugar, Deus dá-nos o seu Espírito Santo para nos capacitar para cumprirmos a sua lei. E eu, quando vi aqui esta frase colocada, quase como nota de rodapé, eu achei engraçado, porque lembrei-me daquilo que tem sido a experiência da Igreja nestes últimos 43 dias. E da experiência que a Igreja em Portugal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal, tem vivido desde o dia 7 de janeiro deste ano. E, em particular, a Igreja de Setúbal. Esta terça-feira, irmãos, terminou uma jornada de 40 dias de oração. E em cada dia nós tivemos a oportunidade de ver todos os ministérios envolvidos, tivemos a oportunidade de orar juntos, de estarmos reunidos, de ouvirmos mensagens precisíssimas sobre esta nota de rodapé do Espírito, de que Deus nos dá o Espírito Santo e do que é que isso significa. E tivemos a oportunidade de aprender sobre este dom maravilhoso, desta promessa sublime que o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo, que significa o Espírito Santo viver em nós. E eu digo-vos, irmãos, a Igreja de Setúbal está pronta para viver um ano de bênçãos. Bênçãos que nós não temos ideia, que nós nem estamos preparados para pensar no que é que vem. Porque verdadeiramente o Espírito foi derramado sobre cada um e cada uma de nós. Quem não pôde estar presente não sinta que ficou de fora, porque não ficou. Garanto-lhe. Posso aqui garantir-lhe que a cada dia, onde eu pude estar presente e nos dias que não pude, em cada dia, cada irmão, cada irmã, os vossos filhos, desde o mais bebezinho que nasceu durante este período, até ao irmão mais idoso, até mais idosa, todos vocês foram cheios do Espírito Santo. E nós estamos todos e todas capacitadas para obedecer à lei de Deus neste momento, assim como Deus nos pediu desde o início da criação. E esta obediência, volto a afirmar, esta obediência não acontece por nós mesmos. Nada do que eu ou cada um de vocês faça poderá alguma vez garantir o que quer que seja. E podemos ver isso no que diz o profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 1. Nós podemos ver que o profeta diz-nos que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos cantos dos seus altares. Isto significa que faça o que eu faça, que o meu coração é pecaminoso e está manchado de pecado. Não sei se sabem, ser gravado com ponta de diamante. O diamante é conhecido como a pedra mais dura, o nível de dureza de todas as pedras que existem que foram descobertas pelo homem até agora. Portanto, este é o ponto a que o pecado está gravado, que está inculcado no nosso coração. E o nosso coração é duro e é incapaz de agir de uma forma correta, ainda que de aparência, como também já o pude afirmar. E este novo concerto vem e torna-se tão mais perfeito que Deus não volta a deixá-lo firmado em tábuas de pedra. Deus não vai escrever em placas de madeira
ou em rolos de pergaminho. Voltando ao profeta Jeremias, vejam o que ele nos diz no capítulo 31, versículo 33. E isto em paralelo, e encontra-se, e o apóstolo Paulo citou na sua carta a Hebreus, no capítulo 8, em que está escrito: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aqui, irmãos, a placa de gravação vai ser muito mais permanente. Vai ser o nosso coração. Esta nova promessa, esta aliança renovada, promete escrever a lei não em tábuas de pedra, não em placas de madeira, mas nos nossos corações. E segundo o autor da lição, este coração que é referido diz respeito àquilo que é a nossa mente, aquilo que acontece na nossa cabeça. É parte do nosso corpo que é capaz de guardar memória e de compreender aquilo que nos rodeia. É a nossa central de controlo e é também onde nós tomamos todas as nossas decisões. Por isso a importância desta nova aliança estar escrita em algo muito mais permanente, aquilo que apela à nossa memória. E lembram-se daquele coração de pecado, cravado com ponta de diamante? Reparem no que esta melhor aliança nos traz. E encontra-se o texto em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. O profeta Ezequiel diz, em nome de Deus: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus juízos e os observeis. Irmãos, o problema, se assim lhe podemos chamar, daquilo que foi a aliança que Deus fez com o povo, sempre foi a parte incumpridora do ser humano. Os símbolos, as sombras que os seres humanos punham em prática e a forma como muitas vezes se agarravam a essas coisas materiais, àquilo que estava na terra e não tinham os olhos postos no céu. E daí ser necessária esta transformação interior, trabalhar no nosso coração, trabalhar a nossa mente. E essa transformação só será possível quando nós aceitarmos, pessoal, individualmente e de forma sincera, Jesus na nossa vida. Jesus Cristo como nosso mediador, como nosso fiador. Um sacerdote muito mais excelente que cumpriu uma muito melhor e mais excelente aliança, com infinitamente melhores promessas. E eu não sei como isto aparece nas versões da Bíblia que os irmãos têm, mas numa versão mais recente da Bíblia, no relato de Lucas, do episódio da última ceia, Jesus afirma perante os seus discípulos, no capítulo 22, no versículo 20: este cálice é a nova aliança, selada com o meu sangue, que é derramado em vosso favor. Aqui estão as palavras de Jesus, que ainda em vida proferiram o cuidado e o amor que Ele teve e tem por cada um de nós. É o amor a marca que distingue a presença do Espírito Santo na vida do crente, que vem trazer aquela justiça que falámos também anteriormente. E é com este amor que Deus procura a cada dia escrever a sua lei no nosso coração. E garanto-vos que seria muito mais fácil para cada um de nós se nós tivéssemos uma lista de requisitos a cumprir a cada dia, que nós pudéssemos fazer um check de tarefas, uma forma mecânica de trabalhar. Mas não foi esse o plano que Deus teve para nós, logo no início. Acreditem sempre, irmãos, que os planos que Deus tem para vós são muito mais altos do que aquilo que vocês pensam, do que são os vossos pensamentos.